Bom, vamos lá, galera. Bom dia a todo mundo aí. Já deu tempo de chegar aí, né? Bom, galera, já tá lá no Classroom, tá? A chamada lá, presença de vocês de hoje. Tá? Depois vocês entram lá no Classroom e marquem a presença lá, tá? Não precisa ficar colocando a presença aí depois na hora, no final da live, não, tá? É só ir lá e preencher no Classroom, beleza? Bom, então vamos lá. Oscila 3 aí, tá? Capítulo 8. Forças e trajetórias curvilíneas. Tá? A gente já falou das forças, né, vetoriais aí, lei de Newton, tá? E toda ação tem uma reação de mesma intensidade, de sentido contrário, tá? Agora a gente vai falar da força que age quando a gente está num movimento circular, tá? São as forças curvilíneas, tá? Existem dois tipos de força curvilínea, né? Quando tem uma trajetória circular. É a força centrípeta e a força centrífuga, tá? São dois tipos de força, centrípeta e centrífuga, tá? Então, falar primeiro da centrípeta, né? Pela primeira lei de Newton, né, tudo que está em movimento permanece em movimento em linha reta e velocidade constante, tá? Então, quando um corpo ele está em linha reta, tá? Ele está em linha reta, ó, está em linha reta. E ele tende a parar, há uma força que continua forçando ele, fazendo com que ele vá em linha reta, tá? Ele para por conta do atrito. O atrito com o ar, o atrito com o chão. O atrito. Quando um corpo ele está no movimento circular, ele está fazendo uma curva. Né? Então tem um carro aí, e esse carro ele vai fazer uma curva. Tá? Ele está fazendo uma curva. A tendência dele é continuar em linha reta, tá? É continuar em linha reta. Então, quando você está no banco de trás aí de um carro, por exemplo, o que acontece? Quando esse carro faz uma curva, você sempre é arremessado para um dos lados, depende para onde esse carro fez a curva. Se esse carro fez uma curva para a direita, tá? Você é arremessado para a esquerda. Se ele fez para a esquerda, você vai para a direita. Sempre vai no sentido contrário. Mas, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: o carro está fazendo uma curva para cá. Só que o movimento do carro, ele veio aqui em linha reta. Então, o carro, ele continua, seu corpo, ele continua se movimentando em linha reta, tá? Então, você continua na direção como se fosse sair da curva e o carro vai fazer a curva, tá? Então, existe uma força que vai te empurrar para fora e uma força que vai te puxar para dentro, impedindo que você saia da sua trajetória, tá? Então, essa que vai para fora, essa força que está para fora aí, que eu circulei de vermelho, é chamada de centrífuga. E essa aqui que eu estou circulando aqui de amarelo é a centrípeta, tá? Então, existem duas forças, a centrífuga, que é essa que está de vermelho, e a centrípeta, tá? A força centrípeta sempre vai te puxar para o centro da circunferência. Tá? Ela sempre vai puxar você para o centro da circunferência. Então você tenta sair da curva,
mas ela vai te puxar para o centro, tá? A força... Professor, é tipo um furacão. Oi? Não entendi, Caio. É tipo um furacão, ele puxa você no meio. Tá? Então, a gente vai quer falar um pouquinho mais para frente. Eu vou usar o exemplo do furacão e da máquina de lavar. O furacão, ele é uma força centrípeta, ele vai te puxar para o centro. E a máquina de lavar é centrífuga, tá? Até na opção lá da máquina de lavar tem a centrifugação. O que é isso? É uma força que te empurra para fora, tá? Então você está aqui numa circunferência. Força centrípeta. Força centrífuga. Tá? Então, a centrípeta, ela te puxa para o centro, é o furacão. E a centrífuga, tá? Centrífuga, tá? Ela vai te empurrar, ela vai te jogar para fora, tá? Ela vai te jogar para fora. Por isso que a máquina de lavar, né? O cesto dela lá tem aquele monte de furinho. Por quê? Para quando ela girar, a água ela vai sofrer uma força centrífuga. Então a água vai sair por esses furinhos, tá? Por isso que até a operação chama centrifugar a roupa, centrifugação, tá? Porque ela vai sofrer uma força centrífuga, tá? Ela vai puxar, ela vai empurrar para fora. Já a centrípeta te puxa para o centro. A centrípeta seria o furacão, seria a força da gravidade da Terra puxando a Lua para impedindo que a Lua saia em direção e vá embora, que a gente não perca a nossa Lua. Beleza? Dúvida até aí? Não. Beleza. Não. Então, como eu vou calcular essa força centrípeta? Vamos falar primeiro da centrípeta, tá? Como que eu vou calcular essa força centrípeta? Massa vezes aceleração centrípeta. Só isso. Segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração centrípeta. Por isso que quando a gente está dirigindo um carro, né, a gente está numa rodovia, uma estrada, que tem muitas curvas, não sei se vocês já chegaram a observar, que antes da curva, sempre tem algumas plaquinhas, em forma de um losango, que metade é preta, metade é amarela, e aí tem alguns números, tipo 5, 4, 3, 2, 1. E o 1 é bem na hora que você chega na curva, tá? Sim. Por que isso? É onde você deve diminuir a velocidade, tá? Você deve reduzir a velocidade nesse percurso. Então, você vem, o limite da rodovia é 120 km por hora, o que acontece? Quando você vai chegando perto dessas placas, logo à frente tem uma curva, então está a 120, você vem, diminui, aí na hora que chega no 1, você começa a acelerar novamente, tá? Por que você começa a acelerar novamente? Para você ganhar velocidade. Por quê? A aceleração, ela é diretamente proporcional à força centrípeta. Então você nunca deve fazer, tá? Nunca, de jeito nenhum, uma curva freando. Você deve sempre frear antes da curva. Na curva, ao fazer a curva, você sempre deve acelerar. Por quê? Porque a aceleração ela é diretamente proporcional à força centrípeta. Então, quando você acelera, você vai ter uma força que vai te puxar para o centro. Tá? Você vai ter uma força que vai te puxar para o centro. Então, por isso que a gente sempre deve fazer uma curva. Você freia antes da curva, quando chega na curva, você acelera. Tá? Quem acompanha automobilismo aí, tem a Fórmula Indy, tá? Tem os circuitos ovais, tá? Nos circuitos ovais, os carros eles atingem
velocidades muito maiores e o tempo de prova deles para percorrer se torna menor. Por quê? Porque não tem tanta curva, tá? Né? Como é um circuito oval, ele vem, diminui a velocidade um pouquinho aqui antes de chegar à curva, quando chega na curva ele faz a curva acelerando, então ganha mais velocidade e assim vai, tá? Então, sempre lembrem-se disso, que a força centrípeta ela é diretamente proporcional à aceleração. Quanto maior for a aceleração, maior vai ser a força que te puxa para o centro. Tá? Eu acho que todo mundo já fez ou já tentou, né, não sei se deu certo, pegar um copo com água e rodar ele. E a água permanecer parada lá no fundo do copo. Tá? Por que isso? Se você rodar muito devagar, a água, quando chegar numa parte mais alta, com certeza ela vai cair. Por quê? Porque a aceleração ela é diretamente proporcional à força centrípeta. Então, quando a aceleração é grande, você faz o giro, a água, a força, continua puxando a água para o centro do copo. Tá? Então, tá lá o copo assim, você pega o copo e gira ele. Então, se você girar muito rápido, a aceleração é grande, a força, a água vai continuar parada no fundo do copo. Agora, se você tiver uma aceleração pequena, a força centrípeta será pequena, a água vai cair. Tá? Dúvida disso aí? Não. E como eu vou calcular a aceleração? A aceleração, tá, é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ou a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Essas são as duas maneiras da gente calcular a aceleração. Tá? Usando a velocidade linear e usando a velocidade angular. Se a força centrípeta é a massa vezes a aceleração, né? Massa vezes aceleração, eu tenho que a força centrípeta pode ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou força centrípeta, massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio. São duas maneiras de eu calcular a força centrípeta. Usando a velocidade, a aceleração linear e usando a aceleração angular. Quando a gente fala em angular, é o π radiano. Dúvida, galera? Não. Não. Tá. Então, isso é força centrípeta. É a força que te puxa para o centro, tá? É a força que vai te puxar, que não vai impedir que você saia de uma curva, tá? Quando você solta a pipa aí, a galera, né, faz o réu, amarra uma pedra na linha, tá? Se você não rodar rápido, se não tiver uma aceleração, você não consegue fazer o círculo, né, com o réu. Prova de peão lá, os caras com o laço, eles rodam o laço, né? Então tem que rodar numa velocidade alta para poder jogar, tá? Tanto no réu quanto no peão lá que roda o laço lá para jogar, para acertar num boi, para segurar, ou você quer rodar um barbante para jogar em algum lugar, né? Tem a força centrípeta, que te puxa para o centro, e a força tangencial ou a força centrífuga, tá? Você pode ter ela com dois nomes, tá? É a mesma coisa, tá? É a força centrífuga ou força tangencial, tá? Na apostila de vocês aí, na página 5, tá? Ele coloca como força tangencial,
tá? Mas muitas das vezes aí, muitos dos exercícios, vocês vão ver como força centrífuga, tá? Que é a força que vai sair em linha reta, tá? Então, eu tenho um círculo, a força que vai colocar em linha reta aqui, ó, tá? É a força tangencial, ou centrífuga, tá? E essa força, da mesma maneira que a centrípeta, ela é dada pela massa vezes a aceleração. Só que aqui eu tenho a aceleração tangencial, a aceleração em linha reta. E na outra tinha uma aceleração centrípeta, que estava me puxando para o centro, tá? Então, é a mesma maneira de se calcular, tá? Força vezes a aceleração. Só que aí eu tenho que saber quem é a aceleração tangencial ou centrífuga e a aceleração centrípeta, que me puxa para o centro. Então, uma me puxa para o centro e uma me joga para fora. Que me joga para fora a aceleração centrífuga ou tangencial, que me puxa para dentro, tá? Centrípeta. Tá? Quanto maior for a velocidade, quanto maior for a minha velocidade, maior será a minha força tangencial, a centrífuga. Tá? Então, é o seguinte, a aceleração para o centro. E a velocidade para fora. Tá? Então, a velocidade vai me jogar para fora e a aceleração me puxa para dentro. Então, quanto maior for minha velocidade, maior será a minha aceleração, maior será a minha força centrífuga, minha força tangente. Quanto maior for minha aceleração, maior será a minha força centrípeta, maior será a força que me puxa para o centro. Dúvida? Não. Ótimo. Não. Você pode dar um exemplo na Vou prática? fazer. Ok. Então, imagine a seguinte situação. Tem um carro, né? Um carro de uns 1.000 quilos. Uns 1.000 quilos. Tá? E ele está aqui no movimento circular, tá? Ele tem uma velocidade de, sei lá, 20 metros por segundo e uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, nessa situação, qual seria a força centrípeta e a força centrífuga desse carro? Tá? Ou seja, esse carro tem uma possibilidade, uma probabilidade de fazer a curva ou dele sair em linha reta, tá? Eu não consegui fazer a curva. Então, a força centrípeta é a massa vezes a aceleração. Eu já sei que a massa desse carro é de 1.000 quilos. E a aceleração que está puxando ele para o centro é 5. 5.000 newtons. É a força centrípeta. É a força que puxa esse carro para o centro. Tá? Dúvida aí? Não. Não. Nope. Agora, a tangencial seria 1.000 vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aí eu teria que saber o raio dessa curva aí. Sei lá, vamos colocar que o raio seja 5.
Então, força é igual a 1.000, 20 ao quadrado dividido por 5. 1.000. 20 ao quadrado, 400. 400 dividido por 5, 80. Uma força de 80 vezes 1.000, 80.000 newtons de força. Tá vendo como uma é muito maior que a outra? Então, nessa situação, o carro pode fazer a curva perfeitamente. Porque a força centrípeta, que está me puxando para o centro, é maior que a centrífuga. Agora, se a minha força centrífuga for maior, tá? Se a minha força centrífuga for maior, o que vai acontecer? A probabilidade desse carro sair, de eu me perder na curva, é muito maior. Tá? Dúvida? Não. Não. Galera, tem até um exercício. Estão as propostas ou na... Não, tá na de casa. Que fala sobre o Globo da Morte. Tá? Aquelas motos que ficam girando num globo. Tá? Para que ele chegue lá no alto e não caia, a aceleração dele, centrípeta, que vai puxar ele para o centro, é o mesmo exemplo da água, tem que ser grande. Tem que ser, a força que ele vai fazer tem que ser maior que a força da gravidade. Então, vamos supor que moto mais pessoa, né? Moto mais pessoa, pese em torno de uns 250 quilos. Então, 250 vezes 10, 2.500. Então, a força vertical para baixo, que está empurrando ele, puxando ele para baixo, é de em torno de 2.500 newtons. Então, a força centrípeta, que está puxando ele para o centro, no caso ele está fazendo uma curva, que vai puxar ele para o centro, tem que ser maior que 2.500. Por isso que a aceleração dele precisa ser grande, tá? Porque senão, provavelmente, ele vai cair, tá? Dúvida? Não. Então, galera, tem os exercícios da página 9 aí, tá? Para responderem na apostila aí. E a página 10 e 11, que são as propostas do SAS, tá? Façam, coloquem lá na plataforma do SAS, tá? É um dos meios de avaliação para avaliar vocês, se vocês estão fazendo ou não, tá? Então, coloquem lá. Não esqueçam de preencher. A chamada já está lá no Classroom, tá? Tem mais uma aula hoje aí, de 50. Dúvidas, chama no Hangout, e aí eu vou lá e explico para vocês. Beleza? Professor, Beleza. Pode falar. eu não tenho o link do Hangout. Você não Não está aparece pra mim a sala lá, o Pera aí. chat. Peraí que eu já faço aqui. Pessoas. Qual que é o seu e-mail? L. Maria Eduarda Pereira. Maria. É Maria.Eduardo ou Maria Eduarda? Maria Eduarda. Maria Eduarda Pereira. 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 Da Silva? Da Silva, né? Isso. Pronto. Professora, a Heloísa Vanelli e a Júlia estão falando que também não tem. Peraí. L. Heloísa. Heloísa o quê? Vanelli. Heloísa Vanelli. Pronto. No Classroom todo mundo tá? Eu não tô, professor. Júlia Carolina. Peraí. Eu também não tô. Eu também Professor, não, tem um professor. monte que não tá. Peraí. Pessoal, vou fazer um negócio aqui rapidão.